Então, se nós temos o mesmo Deus, nós não podemos ser idólatras. Se estiver errado, pode. Se Não. estiver certo, não pode. Mas é claro. É claro. Alguém diz que Maria é Deus? Se comporta como se fosse em algumas situações. Você nunca vai encontrar um católico que vai dizer que Maria é Deus. Mas que vai se comportar como se fosse, já encontrei vários. Isso que, quando você diz assim, Aí o que eu tô lhe comportar como se perguntando, fosse. aí o que eu tô lhe perguntando é exatamente isso. Vou lhe dar um exemplo. Discrepância. Não é minha vez de fazer a pergunta, é a pergunta que eu vou fazer. Não, é né? a réplica agora. A réplica? É, em cima do comentário do Então que é a ele réplica, respondeu. padre. Deixa eu terminar minha réplica. Termina. Aí depois vem perguntas do chat. Olha, o que eu estou dizendo aqui é que o intelectual católico faz a distinção entre latria, hiperdulia e idolia, mas trata santos e Marias sem atender a esta orientação intelectual. No exterior, quando você vai aos Estados Unidos, as igrejas católicas nos Estados Unidos têm um comportamento bem diferente mesmo, em relação. Maria, para nós, está na mais alta categoria. Ela é receptora da graça, como foi Estevão. É uma pessoa extremamente abençoada por Deus. Podemos ir para outro tema ou quer? Vamos amarrar, acho que precisa amarrar isso. Quer amarrar isso? Então vamos lá. Precisa amarrar. Então, sem tempo, os dois podem comentar e depois a gente vai para a pergunta do certo. chat. O padre comenta, depois eu comento e a gente vai para o próximo. Tá bom. A gente tem que amarrar as coisas. Então, veja, quando a gente diz que Maria é mãe de Deus, a gente está dizendo que ela tem relações exclusivas do ponto de vista... Só ela é mãe do Deus encarnado. E, portanto, esse vínculo entre ela e Cristo a coloca numa posição que é exclusiva na obra da redenção. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: Jesus Cristo, como diz a teologia clássica, é o cabeça dos predestinados, no sentido de que ele é o Deus encarnado, ele não é só salvo, ele é a salvação. Deus permitiu que o homem caísse, tendo em vista a obra de redenção. Então nós temos que dizer, a fortiori, que Deus só permitiu que o mundo caísse pelo pecado, prevendo para isso o remédio. Qual que é o remédio? A divina encarnação. Como que ele se encarnou? Nela. Ou seja, a obra da divina encarnação a coloca numa posição única. Ela não é apenas uma mulher santa. Mas é isso aí eu não estou duvidando disso não, padre. Então, é daqui que nasce a veneração. Sim, mas o que eu estou dizendo simplesmente, eu acho que qualquer pessoa que está assistindo vai dizer que alguns comportamentos de alguns católicos, eu estou até considerando que o ensinamento do romanismo é correto. Eu estou dizendo que alguns comportamentos são discrepantes em relação a esse ensinamento. E que, na minha opinião, eu não entendo por que não há um ensinamento mais veemente, mais forte, para trazer ao que é correto essa exacerbação de hiperdulia chegando à latria. Aqui, Vilela, eu vou introduzir um conceito. Tá. Me desculpa um pouquinho, mas acho que é importante. Um conceito novo no debate, não apenas aqui. Mas aí conceito, ele tá falando, depois eu falo, não é isso? Conceito novo, que é livre agora. Um conceito novo no debate brasileiro. Tá. O que eu quero dizer é o seguinte: por que esse tema é tão complicado para os evangélicos? Não, por um motivo. Estamos aqui como dois intelectuais, não tem nenhuma dificuldade extra. Eu estou concordando com quase tudo que o senhor está dizendo aí. Certo. Eu acho que o senhor não está entendendo o que a gente está conversando. Porque tudo que o senhor disse aí, eu concordei. O que foi que eu discordei? Nada, praticamente. Então por que é complicado para quem é evangélico? Porque a gente está concordando. O senhor então, disse o seguinte... A parte de ajoelhar para uma imagem. Não, mas, sim, isso então daí. por que... Então é para se ajoelhar? Diga assim, ó, pessoal, é para se ajoelhar na imagem. Diga assim, é isso ou não? Eu vou dizer o porquê que isso é complicado na mente evangélica. Mas você não sabe se é para ou não? É para ajoelhar ou não é para ajoelhar? Pode ajoelhar, não tem problema nenhum. Pronto, aí não se tem a ver com a intenção, é isso? Não, é que o conceito de adoração para os evangélicos... ele é exclusivamente louvor, prostrar-se. Para o catolicismo, adoração, o ato supremo de adoração é um sacrifício. É como no Velho Testamento. Ou seja, você só sacrifica para o Deus verdadeiro.
É por isso que é tão importante no catolicismo o que nós chamamos do santo sacrifício da missa. Porque esse é o ato supremo de adoração. Que é adoração no sentido máximo, porque é a adoração de Deus Filho encarnado a Deus Pai. Sim, mas E isso aí é a adoração de Deus para Deus, na qual nós somos associados pelo sacrifício da Não missa. estou falando disso não, padre. Está falando da questão de Mas se dobrar. é importante porque Se dobrar, devoto de São João, para devoto de São o José. evangélico, Isso pode. para o evangélico, a adoração significa isso. É você se dobrar, é você louvar, você estender os braços. Para o católico, não. A adoração, em primeiro lugar, é sacrificar. É outra coisa. E qual é o sacrifício que está havendo? O sacrifício da missa. Não, eu estou falando disso não. O senhor está falando de que assunto? Eu tô falando desse assunto. Não, eu estou falando da pessoa, eu repito, desde o começo. Estou falando que se é assim, por que uma pessoa vai colocar flores no pé da estátua de um santo? Por que vai se dobrar? Isso é catolicismo? Isso é romanismo? Isso é catolicismo, mas isso não é adoração. É o que isso aí? Isso é dulia, é veneração. A adoração para sim. nós é o ato supremo do sacrifício, é o ato número 1 do sacrifício. É a missa. Entendi. Então a adoração é só a missa. Então as A outras coisas missa não são. e o que diz respeito ao culto eucarístico que entra na mesma dimensão. Existem algumas situações, né? Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, inclusive, até mesmo Maria precisa de um Salvador. Isso está em Lucas 1, 46, 47, que Maria diz, né? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Interessante isso. A própria Maria reconhece que precisa de um Salvador, não é? Então, isso a coloca agora mais uma vez. Nós não temos nada contra Maria. Veja bem, Agora, só que tem um A problema. relação do conceito que Não, o senhor ia explicar. é que, veja bem, é verdade que Maria foi salva por Cristo. Isso. O problema é o Todos são. modo de salvar. Existem dois modos de salvar alguém. Você pode salvar alguém depois da queda ou você pode preservar alguém da queda. Então, quando São Paulo diz todos os pecados estão privados da glória de Deus, Romanos 3, 23, ele não está fazendo uma afirmação mariológica. Ele não está falando preocupado todos, né? com isso. Então, mas todos incluiria Cristo também. Então, o que São Paulo está dizendo aqui é que todos realmente precisam de um Salvador. No caso de Maria, ela foi salva pela obra de Cristo? Claro que foi. Por antecipação e por prevenção, em vistas da obra da encarnação. Ou seja, somente ela, e aí eu já vi evangélico, por exemplo, falando assim, mas se for, então você tem que regredir até... Não precisa regredir, é ela. Por quê? Porque ela é a doadora da humanidade santíssima de Cristo. A carne que nos salva, o sangue que nos salva, provém dela, só dela. Aí, uma distinção que há muito grande. A humanidade de também- Cristo não é pré-fabricada. Não, porque o que se diz é o seguinte: se diz que Maria não. Essa é a questão que foi tocada aí da doutrina dela ser imaculada, né? Essa é outra coisa, né? Que diz que não tem nada a ver nem com salvação, assim, mas pelo fato de não ter pecados. Mas é isso. Porque diz se alguém nascer sem pecados, segundo alguns católicos dizem, para alguém nascer sem pecado tem que nascer de uma pessoa sem pecados. Aí Maria, Não. Aí Maria, Mas não, tem alguns isso católicos aí. dizem. Eu já demonstrei isso dizendo o seguinte. Aí alguns católicos, eu acho que eu só falar um. É que eu já demonstrei isso aqui, mas tudo Aí bem. alguns católicos dizem que assim, é que o senhor está citando evangélicos que o senhor conhece, eu estou citando católicos que eu conheço Certo. também. Mas não aí, é uma aí a gente regra. vai ficar, porque se eu citou vários evangélicos que disseram não sei o que não é nada a ver com a Bíblia, né? Então também tem. Porque se Jesus é sem pecados, ele tem que nascer de alguém sem pecados. Aí o que alguns dizem é, então Maria é sem pecados para Jesus nascer sem pecados, então Maria, para ser sem pecado, tem que nascer também de alguém sem pecados. Então a avó é sem pecados, tem que nascer de uma bisavó sem pecados. Não, Isso aí eles não defendem, mas tem católicos que dizem isso. Isso, na verdade, É uma aparece confusão. muito mais na boca dos evangélicos do que dos católicos. O que acontece é o seguinte: o problema não é nascer de alguém sem pecado. Jesus não apenas nasceu de Maria. A humanidade santíssima dele foi feito dela. Ou seja,
você é salvo pelo sangue de Cristo. Mas isso, A gente é salvo porque Jesus, com seu corpo, morreu na cruz. A sua humanidade. Então, a única pessoa que... Veja bem, a humanidade de Cristo ela não foi pré-fabricada. Ele não encarnou nela sem... Aliás, não dá nem para falar que encarnou, né? Se eu disser que a humanidade dele existia antes, uma pré-existência da humanidade, e aí foi colocado dentro dela já como homem, não tem encarnação. Então, a encarnação pressupõe que ele tomou a humanidade dela. Ele nasceu dela mesmo. Ora, como é que a humanidade dele, oriunda dela, poderia nos salvar se a humanidade dela está em pecado? Ela é a matéria-prima pela qual Cristo foi feito. Veja, quando Deus fez Adão, ele fez Adão com o pó do paraíso. Quando Deus fez a humanidade de Cristo, ele não podia fazer a humanidade de Cristo de uma terra que não fosse virgem, pura, que não fosse paraíso também. fez os animais também do pó, padre. A obra da redenção não é inferior à obra da salvação. Mas a questão aí, ó, os animais... Ao contrário, da salvação não é inferior à da Os criação. animais foram feitos do pó também, né? Não foi só Adão que foi feito do pó. Segundo o capítulo 2. Os animais também foram feitos do pó. Mas uma coisa não... Não, diga assim, ser feito do pó não é um elemento assim que diferencia Adão. O que diferencia a humanidade é ter sido feito a imagem do paraíso. Sim, então. Ó, Qual é a questão agora? Gênesis Ou a gente vai pra 2:19. Não, mas essa questão ainda tem alguma coisa para ser debatida ou vamos pro Pra mim, perguntas? Não, Tem uma assim, dúvida? eu acho que ficou... A resposta foi que se prostrar diante da estátua, chorar, fazer pedidos para a estátua, ou fazer pedidos para Maria ou para os santos, tudo isso, do entendimento da igreja romana, não é adoração. Não. Então a Tem pessoa... outro nome? Veneração. Bom, Veneração. Pois nos parece claramente uma adoração, inclusive semelhante ao que são feitas em outras manifestações religiosas. Nos parece. Mas a saída intelectual para isso é dizer Nem que tudo não parece que é... né? Pois é, mas às vezes é também, né? Onde Mas a fumaça a fogo. Quem realiza os